E aí galera, tranquilo? Nesse vídeo aqui eu quero poder conversar com vocês, explicar o porquê o tráfego pago pode ser só a melhor opção para você estar começando dentro do mercado digital. Então eu vou destacar aqui algumas coisas junto com vocês e depois vocês decidem se vale realmente a pena ou não começar como gestor de tráfego pago. Mas eu vou explicar um pouco a minha trajetória e como que eu comecei e tudo que eu acabei fazendo, né, para poder concluir que essa hoje em dia, se eu fosse começar novamente, eu começaria como gestor de tráfego pago, tá bom? Então, vamos começar? Can I get a Cara, primeiro ponto, né, quando eu comecei, eu acho que eu comecei lá para 2019 mais ou menos, se eu não me engano. Comecei a conhecer o mercado digital aí por faixa desse ano, 2019 para 2020. Eu não comecei como gestor de tráfego, na verdade fiquei um ano fazendo as coisas, né, como afiliado. Eu estudei cursos, tirei dinheiro não sei da onde, entendeu, para poder comprar determinados cursos. Eu não tinha muito dinheiro, então comprava na época eu comprei um ou dois, entendeu? E teve um na época que eu comprei que eu achei que iria assim, ia mudar a minha vida, né? Aquele famoso início, né, que o pessoal vai totalmente iludido. E o curso ele não é ruim, tá? Eu tinha na minha cabeça que só o fato de eu comprar um curso iria mudar toda a minha vida, toda a minha trajetória e enfim, né, aquelas ilusões. A questão é que eu tinha percebido potencial muito grande dentro do mercado digital. Mesmo eu falhando em várias coisas, eu não parava. Por quê? Porque eu sabia que aquilo futuramente poderia ser algo estrondoso, né? Afinal a internet tá aí, ela é gigantesca. Eu comecei, né, a explorar algumas coisas como afiliado e eu fiz uma vendinha ali, outra aqui, fiz algumas vendinhas. Eu explorava muito a questão do tráfego orgânico. Eu descobri algumas coisas para gerar engajamento no orgânico. Eu tinha um nicho de musculação, inclusive, que estava crescendo muito no orgânico. Tinha descoberto estratégias para crescer no tráfego pago também. Eu fazia um tráfego muito meia boca, muito amadorzinho, e mesmo assim funcionava. O que prova que um tráfego feijão com arroz funciona muito bem, tá? Então não precisa de paranoia não para começar essa parada. E fiquei um ano assim, só que cara, foi um ano assim que basicamente eu não tive resultado. Eu fiquei muito frustrado porque eu não tinha dinheiro, entendeu? Então eu não tinha nem R$1 no bolso. Eu lembro até hoje que o dinheiro que eu tinha era tipo, acho que se não me engano, R$18. Uns R$18 que eu tinha na minha conta na época. Eu falei, cara, eu estudei tanto, eu descobri tanta coisa dentro do mercado digital, o que eu vou fazer com tudo isso? Porque todas as estratégias que eu conheço, né, elas precisam de dinheiro. E da onde que eu vou tirar esse dinheiro? Foi então que eu comecei a pensar assim, cara, talvez eu possa pegar o que eu sei fazer para começar a vender e tentar fazer alguma coisa com isso. E aí eu fui começando a ter meus primeiros clientes. Eu comecei da forma que eu sabia que eu poderia começar. Então eu comecei sem muita instrução, sem muito conhecimento. E aí eu fui tendo, né, fui colocar nas mãos de Deus e eu fui tendo meus primeiros clientes. E eu sabia fazer site, eu sabia fazer tráfego, sabia fazer arte. Então fui fazendo um pouco de tudo, porque quando eu fui para fazer a questão de afiliado, eu tinha que saber administrar basicamente uma pequena empresa inteira sozinho. Então eu tinha que saber obrigatoriamente um pouco de tudo. E aí os que eu mais me destaquei foi na área de tráfego pago e criação de sites. E inclusive são as minhas principais skills hoje em dia. E nisso eu decidi fazer a venda dos produtos. Por quê? Venda dos meus serviços, né? Por que eu comecei a fazer isso? Porque eu vi que era, né, um leque de oportunidade maior que eu tinha, começar da forma que eu tinha, com o conhecimento que eu tinha, e eu vi que tinha demanda para isso. E aí eu ficava no Instagram, WhatsApp, procurando prospectar cliente. Com o tempo eu fui vendo as minhas necessidades e aí eu fui aperfeiçoando, que era a questão, preciso de cliente, da onde eu vou tirar cliente? Aí eu ia atrás de assuntos relacionados a isso, né? Eu preciso aperfeiçoar isso, aí eu ia atrás de assuntos relacionados a isso. E foi uma trajetória muito cansativa no começo, até hoje mas naquele tempo, né, foi muito importante tudo isso, porque hoje eu sei de coisas extremamente maiores, né, que se eu fosse começar do zero hoje, apenas com meu conhecimento, com certeza eu levantaria algo extremamente muito mais rápido. O que acontece? No meio disso tudo, eu vi uma oportunidade muito grande, que é o que? O número de gestores de tráfego ele é muito pequeno em relação a toda a demanda que tem no mercado. Então, principalmente com a questão da pandemia e tudo mais, que acabou ocorrendo, né? A gente tem um aumento muito grande de lojas online sendo abertas, de negócios sendo desenvolvidos, negócios precisando ser escalados. Então, o papel do gestor de tráfego ele tem alguns níveis, né, onde você pode iniciar como um apertador de botões, igual alguns falam, né, e não tem nada de errado com isso, porque só o fato de você saber apertar os botões
ajuda muito, e às vezes tem negócios que precisam apenas disso mesmo, e tá tudo bem. Mas você pode ser também um gestor de tráfego mais estratégico, entendeu? Trazer novas ideias, trazer novas soluções, fazer coisas diferentes que outras pessoas geralmente não fazem, o que vai te colocar à frente de muitos. Então tem bastante coisa que dá para fazer, tá? E aí tem níveis em relação ao que você consegue fazer e entregar. E fora que é uma profissão que eu vejo que, cara, tá crescendo demais, tá? Você pode começar do zero, você não precisa inicialmente de um curso online, porque, cara, todas as informações que você precisa tá no YouTube. Sério, vai por mim. Você não precisa ficar comprando curso ali, curso aqui. Curso nada mais é, independente do que seja, a grande maioria, se não todos assim, que eu vejo, na verdade é uma questão de organização. Curso é uma questão de organização de tópicos, etapas e tudo mais. Por quê? A grande maioria das informações você encontra na internet, cara, entendeu? Você encontra, por exemplo, nas políticas de privacidade, na central de ajuda, tudo que você precisa fazer para anunciar, orientações, novos insights. Só que a pegada de curso, né, é porque você tem um negócio mais organizado, tem algumas coisas que podem ser um pouco mais diferentes, mas para quem está começando, entendeu? Você já tem toda a informação necessária, você não precisa gastar dinheiro que você não tem, entendeu? Então pode tirar até isso da sua cabeça. Comece com o que você tem e no processo você se aperfeiçoa, tá bom? E aí, diferente de outros projetos, você pode começar aí sendo o gestor de tráfego sem gastar nada no início, entendeu? Então é que nem eu falei, você vai pesquisando, estudando conteúdos gratuitos na internet para conseguir seus primeiros clientes. Depois você vai migrando para algo que exija maior verba. Então, por exemplo, de repente você quer trabalhar com um drop por algum motivo, de repente você quer abrir uma loja online, enfim, seja qual for o motivo, você precisa de dinheiro, né? Então você pode entrar com o objetivo inicial de ter uma carteira de clientes, juntar um dinheiro inicialmente, entendeu? E aí depois você vai e migra para um outro negócio e procura explorar essa área, entendeu? Porque por projeto sempre vai variar os valores, mas cara, por projeto, com o tempo você vai conseguindo, cara, R$500, R$1.000, R$1.500, R$2.500 por projeto, por contrato fechado e até mais. Vai depender de vários fatores, mas geralmente é nessa faixa etária. Então é extremamente possível você crescer muito para estar fazendo isso. E aí entra essa questão do que você precisa inicialmente para você estar começando a trabalhar com o tráfego pago. O primeiro ponto é que você precisa entender onde que você vai pesquisar os conteúdos para tráfego pago. E algumas coisas que eu falei. Primeiro ponto, a questão do YouTube. Cara, tem canal aí que você aprende muita coisa. Sobral, Misha Menezes, Bárbara Bruna, que inclusive são os meus mentores, tá? Tem aí uma outra pancada de galera, o Thiago, esqueci o nome dele agora. Nossa, esqueci agora, mas é Thiago alguma coisa. Que é tanto Thiago, é Thiago Finch, Thiago Maia e não sei o que eu acabo enrolando. Mas tem uma penca de galera aí pra você entender, tem galera que fala de funil, tem galera que fala de, sabe, tantas informações, e você pode pegar isso extremamente de graça, tá, e aplicar no seu negócio. Cara, entender como fazer sobre sua primeira campanha, que é um vídeo que eu já fiz, inclusive, entender como fazer o criativo, que é também um vídeo que eu também já fiz, só não sei se ele vai estar no ar ainda, mas eu já acabei de produzir. Então, tipo assim, tudo isso você acaba encontrando na internet, seja no meu canal, entendeu, seja em outros canais. A questão do Google também tem bastante coisa que você encontra em artigos, blogs e tudo mais, tá? E por fim, a questão de cursos. E até mesmo o Facebook, ele libera alguns cursos gratuitos, tá? E até mesmo com certificado para você aprender a mexer na plataforma. Então você consegue até mesmo fazer isso, você não paga nada por isso, tá? Então para você que está começando, essas fontes aí são excelentes. E aí outra coisa que você precisa entender é o que você precisa entregar ao cliente. E isso daí é importante você saber, porque mesmo que você esteja começando do zero, não significa que você tem que passar uma falta de profissionalismo. Porque uma coisa é você ser amador e outra coisa é você não ter profissionalismo, tá? Uma coisa é você estar começando, outra coisa é você não ser profissional naquilo que você está fazendo. Então tem alguns pontuamentos aqui, como por exemplo, procure fazer relatórios semanais e se possível relatórios diários, tá? Sempre apresentando ações aí e otimizações que serão realizadas para melhorar, né, os resultados atuais que você coletou no tráfego, mostra isso para o cliente, tá? Ter uma comunicação clara, honesta, uma comunicação frequente com o cliente, tá? Explica o que está acontecendo no projeto de forma clara, apresenta isso com o dashboard, fala o que está rolando, porque muitas vezes
Você pode até estar gerando certo resultado, mas o cliente não está ali conectado com você. Isso gera uma fragilidade muito grande entre vocês, o que possibilita um rompimento de contrato posteriormente, entendeu? O que possibilita aí um rompimento, um distanciamento, porque a pessoa lá não vai estar tão confortável com você a ponto de manter esse projeto a médio e longo prazo. Tá bom? Então tenha isso em mente. Outras questões que é extremamente importante, tá? É que no começo eu não fazia isso, afinal eu estava começando, mas se você está começando é extremamente importante, tá? Não fique preso a tipo assim, eu estou ganhando X, então eu não sou pago para fazer tal coisa. Não, cara, pelo amor de Deus. Sempre procure ser melhor. Não pelas pessoas, mas por você mesmo. Então o que você precisa fazer? Apresente ideia, procure melhorias, pontos de oportunidades, porque aquele cliente que você está trabalhando, mesmo que não te pague de acordo com o que você está apresentando, vai chegar uma hora que de alguma forma você vai colher isso na sua vida. Acredite nisso de verdade. Tipo, vai ocorrer alguma hora que isso daí você vai colher isso na sua vida de verdade. Porque aquilo que você vai plantando, aquilo que você transmite, aquilo que você dá a mais, você recebe a mais também. Pode não ser da mesma fonte que você está fornecendo, ou seja, do mesmo cliente em si, mas pode chegar clientes que vão gerar mais oportunidades, network e tudo mais, porque é importante você entender que tem 3 tipos de clientes, tá? O cliente que tem network forte, o cliente que é o pagador, que paga bem, e o cliente que gera experiência. E esse mesmo cliente pode ser esses 3, pode ser 2, então é importante você entender isso, tá? Inclusive o cliente de experiência não necessariamente ele vai pagar bem, mas vai te gerar uma experiência muito bacana para projetos posteriores que vão te pagar melhor, que vão te gerar um network melhor. Então você vai pegando feeling com o tempo para você conseguir fechar clientes de forma estratégica, tá bom? Um outro ponto também é se atentar a pontos positivos e negativos sobre o projeto, né, sobre o que está acontecendo e entender, né, como que o projeto está se portando em relação ao mercado. Então, você conseguir passar essa visão também para o cliente e se posicionar em relação a isso é excelente, tá? Um outro fator também que eu acho muito interessante é não só ficar pensando, né, nas campanhas por si só, tipo assim, então não é só pensar em subir as campanhas, né, mas é, por exemplo, o que dá para ser feito que vai ser sustentável a médio e longo prazo. O que dá para fazer, né, que vai manter um resultado a médio e longo prazo, que vai gerar resultado, que vai ter constância. Então esses são elementos que são bem interessantes de você se atentar, e você juntando tudo isso e apresentando de forma constante ao seu cliente, pode ter certeza que ele vai ver o quanto você se preocupa com isso e dificilmente vai encontrar alguém que se preocupe com o projeto dele assim como você. Afinal, a gente quer pessoas que se preocupem com o nosso projeto da mesma forma que a gente se preocupa com o nosso. E isso é difícil de se encontrar. Então isso é em constante aperfeiçoamento e tudo mais, a gente vai sempre aperfeiçoando e aprendendo, beleza? E aí eu imagino que possa ter, por exemplo, o que você, né, vai estar fazendo para ter os seus primeiros clientes. E aí o que você pode estar fazendo? Você tem que entender basicamente 2 coisas, tá? Você tem que entender como prospectar cliente e como fazer essas reuniões, tá? Que inclusive isso dá 2 vídeos, 1 a 2 vídeos para poder estar fazendo para vocês. Mas quando vocês forem pensar em ter seus primeiros clientes e até escalar, tenham em mente que vocês precisam entender como prospectar esse cliente, que existe 2 formas. A primeira delas é a prospecção ativa e a outra é a prospecção passiva. A ativa é quando você vai atrás da pessoa, é quando você vai no direct, é quando você vai no WhatsApp, né, faz uma abordagem estratégica e tudo mais. A segunda, a passiva, é quando você não vai atrás do cliente, é o cliente que vai atrás de você. Então, você faz isso, ele é menos reativo em relação às coisas, mas ele pode ser mais sustentável, o nível de consciência do cliente é maior também. Afinal, ele que vai atrás de você. Então, você trabalha isso com anúncios de forma estratégica, produção de conteúdo no perfil. Então, tudo isso influencia, né, a sua presença dentro do digital, influencia e impacta de forma direta nesse tipo de posicionamento. Tá? Além disso, quais processos que você vai precisar ter, né, na sua agência, enfim, tá? É muito importante que você entenda que para você trabalhar como gestor de tráfego, né, você precisa, em qualquer coisa na verdade, você precisa entender, né, de organização. Então o que acontece? É interessante você ter ferramentas que vão te auxiliar para otimizar seu tempo. Hoje em dia eu gosto de usar o Notion e o Google Agenda. Então quando você trabalha aí com o tempo, eu já explorei Trello, já mexi com outras plataformas, mas quando você tem ali algumas que você se identifica bastante, fica bem legal. Então usa o Google Agenda e usa o Notion, tá? Eu já usei ClickUp, eu acho uma alternativa bacana, mas eu achei um pouco engessado em relação ao Notion. Só que o Notion é um detalhe interessante, ele não é feito, pelo menos no ponto de vista até onde eu experimentei,
especificamente para fazer a organização de determinados projetos, né, o controle de projetos. Você tem que montar muita coisa do zero, às vezes é um pouco cansativo, você tem que estudar a plataforma, então eu acho que a ClickUp em termos de organização para projetos, eu acho que é um pouco mais eficaz. Mas como muita coisa minha tá lá, além da organização de projetos e tudo mais, eu preferi ficar por lá mesmo, que para mim é até mais fácil. E tem o Todoist também, que é bem bacana a plataforma. Você consegue ali usar de forma gratuita e por bem dela você consegue colocar uma lista de tarefas que você quer utilizar e tudo mais. Eu acho bem legal. E por fim, tem a questão, né, de como que você vai escalar esse negócio inicialmente. É importante você pensar em que, quando você está começando, você primeiro tem seus primeiros clientes. Porém, vai chegar um ponto que você não vai conseguir ter mais clientes por conta própria e você vai precisar delegar, ou seja, você vai precisar ter pessoas, a sua equipe, parceiros ou funcionários, enfim, que você possa contar para você passar determinadas tarefas operacionais e começar a focar em realmente o que vai te trazer mais resultado. Então pensar em mais estratégias, pensar em fechar mais contratos e assim por diante. Então, primeiro ponto, delegar o operacional. Tá? O segundo ponto é investir dinheiro, money, tá? No seu negócio, que não faz sentido. Se você é gestor de tráfego e você faz anúncios para os outros, então é interessante que você faça para você também, tá? De forma estratégica. Eu gosto de trabalhar bastante com distribuição de conteúdo, tá? E estou trabalhando em algumas outras ações, mas no momento eu rodo distribuição de conteúdo, estratégia para grande seguidor, e eu gosto de fazer dessa forma. Mas tem várias outras coisas que você pode explorar. Fazer correções em determinados momentos, né, conforme você vai fazendo as coisas, você vai identificando certas lacunas no seu negócio e aí você vai, né, nesse processo de escala, você vai fazendo essas correções, tá? Então, esteja atento a determinadas coisas que você vai sentindo no processo que precisa melhorar e tire um tempinho para fazer essas correções, para que lá na frente, quando tiver uma coisa muito maior e mais estruturada, você não venha sofrer por conta dessas pequenas coisas que você não ajeitou nesse processo de escala. E por fim, eu acho que é muito interessante você possuir ferramentas que vão otimizar seu tempo, ou seja, que vão fazer com que você trabalhe menos e vai ganhar mais. Então, por exemplo, um exemplo básico, eu tenho, além das ferramentas do Notion, do Google Agenda, tem uma outra ferramenta aqui, deixa eu até ver aqui, que ela se chama Leadsy. Ela é uma ferramenta que eu consigo deixar mensagens, áudio, imagens, um script por si só sequencial, pronto para o WhatsApp, e eu consigo mandar, né, para a pessoa assim, sem parecer que eu estou fazendo isso de forma robótica. Eu consigo definir um tempo para mandar cada mensagem, consigo mandar as informações todas corretas, então eu consigo fazer um negócio bem bacana, e aí eu não preciso ficar repetindo a mesma coisa o tempo todo, tá? Então esse tipo de coisa, buscar ferramentas que vão otimizar seu tempo, é bem interessante, é bem bacana, tá? Pra gente conseguir otimizar nosso tempo e ter mais resultado, beleza? Então, em tese, seria nesse processo, tá? Para você estar começando como o tráfego pago, para você iniciar, porque, cara, assim, no meu ponto de vista, só pra gente conseguir encerrar. É a melhor forma de você conseguir entrar no mercado digital, além de você conseguir trabalhar de diversas formas. Você consegue trabalhar, por exemplo, com questão de lançamentos, coproduções, você consegue trabalhar como afiliado, com drop. Então você consegue, como gestor de tráfego, trabalhar em diferentes áreas e nichos e oportunidades. Então é como se você tivesse em uma posição que você pudesse ser requisitado em diversas coisas, entendeu? Em diversas áreas, diversas coisas, e ganhar experiência com isso, ganhar dinheiro com isso, aumentar, né, o seu caixa, e assim conseguir trabalhar em projetos que de repente você quer trabalhar e de momento não consegue. Então, pelo menos para mim, quando eu comecei, eu visualizei dessa forma, como uma baita oportunidade, onde eu conseguia fazer várias coisas diferentes, mas que se correlacionava com aquilo que eu faria, que era fazer o gerenciamento do tráfego pago. Eu não sei se faz sentido para você, mas eu passei aqui toda uma estruturinha básica do que você precisaria para começar, das razões do porquê você poderia fazer isso. Eu acho que faz total sentido. E aí você me fala o que você achou disso, se faz sentido ou não, tá bom? E é isso.